A Bíblia nos mostra no livro de João, capítulo 4, que certa vez Jesus foi a uma cidade vizinha, chamada Samaria, e lá havia um poço chamado Poço de Jacó. E uma mulher estava tirando água desse poço, uma mulher samaritana, ou seja, da cidade de Samaria. E Jesus, como um bom evangelista, puxou um assunto e disse para ela assim: se você soubesse quem sou eu, você me pediria água e eu te daria uma água viva. E você nunca mais teria sede. E essa mulher, pensando que se tratava de um outro poço, uma fonte, algum lugar assim, ela disse: me mostra onde está essa água então, para que eu não tenha que vir até aqui buscar água nesse poço. Interessante que as pessoas muitas vezes limitam o poder de Deus e buscam em Deus apenas uma ajuda, alguma coisa melhor financeiramente, algum benefício. Porém, o que Jesus mostrava para ela, oferecia a ela, era muito mais que isso. Não era apenas uma ajudinha, uma água, um poço mais perto da casa dela. Jesus falava do Espírito Santo, essa água viva que jorra dentro dela, que traz a satisfação interior. Tem um amiguinho aqui. E Jesus falou de si mesmo para ela e disse para ela o seguinte: vai chamar seu marido. E essa mulher disse assim: olha, eu não tenho marido. E Jesus disse o seguinte: disse bem, porque você teve 5 maridos e hoje quem está com você não é seu marido. Interessante que essa mulher então devia ser amante, por exemplo, ou algum problema desse tipo, porque estava com alguém que não era marido dela. Agora, o que mais chama atenção nessa história é o seguinte: essa mulher ouviu uma verdade, e a verdade geralmente dói, é chato ouvir a verdade. Muitas pessoas não querem ouvir a verdade. Mas essa mulher, ao invés de achar ruim e dizer: olha, você está me julgando, coisa parecida, ela disse: veja que és profeta. E foi na cidade dela e falou de Jesus para outras pessoas. E trouxe outras pessoas para ouvir Jesus também. Confira lá João 4 com mais detalhes. E é muito interessante o seguinte: hoje em dia, poucas pessoas têm coragem de falar a verdade. E poucas pessoas aceitam ouvir a verdade. Essa mulher poderia ter achado ruim. Pô, jogou na minha cara isso. Não é? Hoje em dia o que mais se ouve é isso. Quando você fala a verdade para as pessoas, muitas pessoas dizem: você está me julgando, você não é melhor que eu, você não é perfeito também. Isso que a gente ouve. Mas veja bem, julgar uma pessoa não tem nada a ver com falar a verdade para ela. Se fosse assim, Jesus julgou essa mulher, como julgou muitas outras, e Paulo também julgou muitas pessoas quando disse a verdade para essas pessoas. Mas eu creio que julgar é você tomar uma decisão ou como posso dizer? Tirar uma conclusão sem ter provas. Não é? Por exemplo, eu vejo dois amigos andando junto, uma boa amizade, eu falo que eles são gays. Eu vejo alguém comprar um carro e eu falo que ele roubou o patrão. Né? Eu vejo alguém dando carona para alguém, eu digo que eles estão tendo um caso. Isso é julgar. Você não sabe o que está acontecendo e falar o que você acha que está acontecendo, sem ter provas alguma. Agora, hoje em dia não. Hoje você fala a verdade, as pessoas não gostam da verdade. E acham que você também não é santo e esses papos aí. Mas veja que isso tem nada a ver com o assunto. Por exemplo, Salomão escreveu em Provérbios o seguinte: dê conselho para um sábio e ele se tornará mais sábio. Dê conselho para um tolo e ele se tornará seu inimigo. Então essa mulher foi sábia, ela foi humilde e ela aceitou a verdade, embora uma dura verdade, que geralmente a verdade é dura, e ela trouxe outras pessoas para ouvir Jesus também. Agora, eu quero dizer o seguinte: você, meu amigo que conhece a palavra de Deus, não tenha medo de falar a verdade. E você que não conhece, aceite a verdade. Assim Deus abençoará a ambos. Como por exemplo, um outro exemplo diferente dessa mulher foi o de Herodes, o rei daquele lugar de Israel. João Batista teve coragem de falar a verdade para ele. Ele estava cometendo adultério com a cunhada. E João Batista, também um profeta, chamou a atenção dele. E ele mandou matar João Batista. Então veja a diferença. Tem pessoas que aceitam a verdade, agradecem por ouvir a verdade, mas outras não querem ouvir a verdade e se voltam contra você ainda. Mas Jesus disse: conheçam a verdade. A minha palavra é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Repito, você que conhece a verdade, fale. Você que não conhece,
aceite. E assim Deus abençoará a ambos. Amém.